Coloca o seu filho aí para ser carpinteiro, para ser serralheiro, para ser mecânico, para ser borracheiro, para ser pintor, eletricista, Aposto encanador. com você que se ele fizer direitinho vai ficar rico, e muito rico. Vai ganhar muito mais dinheiro do que fazendo faculdade. Hoje em dia as pessoas têm essa falsa impressão. Agora você coloca... de que tem que estudar para ser alguém na vida. Tem que estudar, você cria sim. A sua filha dentro da igreja, toda bonitinha, de vestidinho, de cabelinho comprido, de tentar bonitinho, rezando certinho. Bota ela na universidade, quando ela vem para casa, ela está de cabelo raspado, né? Não se depila debaixo do braço, ainda pintado de azul, né? Terrível, né? Andando triste, igual um homem, não sei o quê, falando um monte de palavrão, um monte de coisa. A gente fala isso, mas assim, com muita dor no coração, né? E lógico, nós temos filhos, né? Então, assim, a gente precisa cuidar muito disso. Por que eu entrei nesse assunto? Porque isso não é uma coisa nova. Lá no tempo de Lutero, gente, 500 e tantos anos atrás, os meninos medievais iam para as universidades e encontravam professores hereges, professores que ensinavam coisas contrárias à doutrina da igreja por uma obra satânica mesmo, né? Então, eles odiavam a Igreja Católica, eles odiavam o Papa, eles queriam formar um exército de jovens que também pensassem daquela forma. Então, Lutero tem culpa no cartório, como se diz? Tem, e tem muita culpa. Mas a gente tem que ver também qual foi a formação dele, né? Não estamos querendo livrar a barra dele, mas ele já estudou em universidades na Alemanha que defendiam coisas indefensáveis, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E aí entra também naquela questão que a Carol falava agora há pouco dos escritos pessoais de Lutero, que nos revelam uma consciência atormentada. Veja bem, se você quer aprender mais sobre o que é uma consciência sadia, faça o curso do Padre Leonardo Wagner. Né? O curso do Padre Leonardo Wagner é excelente. O Padre Leonardo, para quem não sabe, é um padre aqui da administração apostólica. Né? Ele tem o canal dele no YouTube, tem a página dele no Instagram bombando, né? E tem esses cursos sobre escrúpulos, sobre consciência sadia, sobre consciências, sobre as consciências, né? E Lutero tinha uma consciência atormentada. Tá? E muitos historiadores afirmam que ele era atormentado pelo próprio demônio, que ele via o demônio em tudo, que o demônio falava com ele e que não o deixava em paz em momento algum. Tinha muito medo, né? Tinha Lutero tinha muito medo. Principalmente morrer, né? Mas tinha muito medo. Né? Tinha muito medo. E é claro que não há como saber em que medida os conflitos internos que tanto Lutero fala em suas cartas e conversas são o resultado de uma personalidade neurótica ou de traumas não resolvidos. Ou seja, ou Lutero era louco de pedra mesmo, né? Ou ele era um jovem todo traumatizado, né? Cheio de problemas, cheio de distúrbios, cheio de problemas psicológicos, com uma consciência atormentada que o levou a fazer o que fez, certo? O fato é que a revolta de Lutero, né? Essa é uma outra palavra importante, revolta. A gente não chama de reforma, a gente chama de deforma, ou a gente chama de revolução, né? Um revoltado é aquele que faz uma revolução, certo? Então, a revolta de Lutero está intimamente relacionada com a história psicológica de sua vida interior. Tão marcada, de novo, lá o curso do padre Leonardo Wagner, tão marcada por escrúpulos, tá? Angústias e contradições. Então, uma pessoa escrupulosa, ela pode fazer coisas muito maléficas, não só para si mesma, porque o escrupuloso sofre muito, como pode fazer mal para toda a igreja, para toda uma sociedade, para todo um século, como fez Lutero. Que você vai ver ainda na live de hoje o quanto Lutero foi influenciando as gerações que vinham, né? E que vários dos problemas que nós temos hoje em nossa sociedade vêm lá de trás, lá de Lutero. Exatamente. Tudo culpa do diabólico Lutero. Parece até uma chamada de vídeos, de filmes, né? O diabólico Lutero.
Mas é isso aí, antes do Lutero reformador, né, que essa versão canônica dos fatos aí nos apresenta, né? Até a Igreja Católica aceita já hoje, então, hoje, né? Tem até imagem do Lutero no Vaticano, né? Se duvidar, tem. Se duvidar, eu já vi imagens na internet. Se duvidar. Aí teve, antes dessa versão, né, de Lutero reformador, aí, que nos é apresentada, houve Lutero profundamente angustiado, que foi se desencantando pouco a pouco em meio aí às crises de consciência, né, dele mesmo, mas com as falsas opiniões que ele acreditava serem da doutrina oficial da Igreja Católica. Então, o Lutero tinha essa percepção errada, né, de pessoas. Então, é como hoje, né? Hoje em dia você vai para a escola e tem aquele professor de história militante, aquela professora militante, que vai falar que a Inquisição matou não sei quantas mil pessoas inocentes e não sei o quê, e que a Igreja Católica queimava pessoas, queimava mulheres, sabe, aquelas bobagens que a gente preto queimava. Que a gente já está cansado, né? É muita ignorância, muita ignorância. Então, assim, antes dessa reforma de Lutero, nós vemos o quê? Uma alma com conflito. Né? Antes desse reformador, aí, entre aspas, tem um espírito necessitado mesmo de orientação, de ajuda, de alguém, né, que não entendeu o que é a Igreja Católica. Porque se você for analisar os nossos dias de hoje, é muito difícil, presta atenção no que eu vou falar aqui, ó. É muito difícil você encontrar uma pessoa que odeie a Igreja Católica. De verdade, né? Sabe por quê? Porque elas não odeiam a Igreja Católica, elas odeiam porque elas acreditam ser a Igreja Católica. Então, as pessoas, elas têm uma visão deformada da Igreja Católica, elas não sabem o que é a Igreja, elas criam no seu imaginário o que seja a Igreja Católica, e essa igreja que eles imaginaram é essa que eles odeiam. Tá? Porque se eles conhecessem a Igreja Católica, eles amariam. Não tem como não amar a Igreja Católica. É lindo ser católico. Padre Paulo fala, é lindo ser católico. Né? Quem conhece a Igreja Católica ama a Igreja Católica. Não tem, é impossível não amar a Igreja Católica. Então, quem diz que odeia a Igreja Católica, não é a Igreja Católica. É aquela visão deturpada que eles têm da Igreja Católica. E a gente pode afirmar, sem medo de errar, que Lutero, com esse psicológico dele tão conturbado, ele já tinha ali uma visão errada da Igreja Católica. Já começa por aí. Ele foi estudar, ele se tornou monge agostiniano, tá? Ele foi ordenado sacerdote, tá? Sem saber o que era de fato a Igreja Católica. Porque, para início de conversa, ele nem tinha vocação ao sacerdócio. Isso a gente vai ver um pouco mais para frente, ainda na live de hoje, tá? Ele não tinha nem vocação ao sacerdócio. Foi uma fuga. Ele foi se esconder no mosteiro, né? E ele não sabia o que era a Igreja Católica, e aí ele fez essa bagunça toda que ele fez. O conceito de fé que Lutero tinha, né? Numa tentativa de esclarecer as próprias crises interiores de Lutero, né? Faz com que ele elabore aí, a partir das suas leituras do apóstolo Paulo, tá? E vai criando todo aí um giro antropocêntrico. Coloca o homem no centro, né? Exatamente. Não mais Deus. Não é mais Deus, né? Então, veja, uma mente perturbada que não conhece o que é a fé católica, cria um conceito de fé todo deformado, dentro das suas crises psicológicas, do seu tormento, suas angústias. Aí ele faz leituras de São Paulo e ele cria ali algo antropocêntrico, ou seja, ele coloca o homem no centro. E a gente vai ver que isso vai dar depois origem ao iluminismo, ao humanismo, a uma série de outros problemas que aconteceram na história da humanidade. Então, para Lutero, daquele ponto em diante, não é mais o homem que deve servir a Deus, e sim Deus que está a serviço do homem. Que triste, né? Que triste um sacerdote católico chegar a essa conclusão, que não é o homem que tem que servir a Deus, mas Deus que tem que estar a serviço do homem. A fé, para Lutero, já não se refere mais a uma eternidade real e objetiva, mas se reduz
a uma certeza subjetiva que cria aquilo em que ele mesmo acredita, graças à firmeza de sua própria convicção. Então, a fé para Lutero, ela fica reduzida no que eu creio. Só acreditar. Basta eu acreditar. Basta ter fé. Se eu acreditar que existem gnomos verdes, pronto. A partir desse momento, aqui o meu quarto vai estar cheio de gnomos verdes. Sola fide. É isso aí. É. Então, basta crer que está tudo certo. Tá? Então, de fato, a Reforma Protestante inaugurou um novo jeito e bem pouco cristão de se viver o cristianismo, lamentavelmente, né, Maria Carolina? E a Reforma Protestante, né, reforma entre muitas aspas aí, ela não teria sido possível se Lutero não tivesse assim agrupado, né, meu bem, em forma de movimento religioso, uma série aí de interesses políticos e econômicos que já fermentavam ali havia muito tempo, né, no espírito dos alemães de forma geral. É por isso que essa reforma protestante ela não foi o resultado de forças espontâneas, nem um fenômeno assim puramente espiritual. Não, foi o efeito de causas semelhantes aplicadas na hora certa pelos agentes certos. Então nós podemos claramente perceber aí o peso desse sentimento nacional anti-romano que havia, né? E dos interesses econômicos, obviamente, dos príncipes alemães, né? Aí na criação dessa figura do grande reformador, salvador da pátria, salvador da igreja, Lutero, né? Mais uma vez, nós não estamos querendo livrar a barra de Lutero, né? Mas para você entender que, até certo ponto, ele foi usado como bode expiatório, né? Para algo que já estava crescendo como fermento na massa, crescendo, interesses políticos, socioeconômicos pelos príncipes alemães, e vamos usar esse idiota útil. Exatamente. Vamos usar esse idiota útil aqui para nos representar. Vai servir, né? Vai servir, e vai dar certo. E deu certo, né? Deu certo. Tá bem?